75. Martial Arts System. Capítulo 401. Coração e alma. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado nó sublinhado lá. Azura terminou de escrever seu papel com uma risadinha. Ela andou na ponta dos pés e colocou o papel em um dos galhos. O jornal disse, Babi. Ela riu e olhou para Ishiro, que estava pálido como se tivesse visto um fantasma. HMPH. Azura fez becinho e cruzou os braços com desgosto. Um dia. Ishiro enxugou o suor e colocou seu próprio papel ao lado do papel de Azura. Em geral, HMM. O que isso quer dizer? Azura levantou uma sobrancelha. Espero chegar ao posto de general marcial no ano que vem, disse Ishiro com uma leve postura de oração. Seu idiota. Azura gritou com descrença. Era para ser algo sobre você e eu. Bem. Ishiro sorriu inocentemente e tentou salvar a situação. Gostaria que você estivesse lá quando eu chegasse. O rosto de Azura era uma expressão impassível, sem nenhuma emoção nos olhos. Ai. Ishiro tossiu e rasgou o papel ao meio. Eu vou escrever um novo. Sim, faça isso, disse Azura com uma voz mais fria que as profundezas do inferno. Ishiro rapidamente escreveu outro e o colocou de volta no galho. Coração e alma, pronto. Ishiro sorriu presunçosamente e viu como Azura sorriu mais uma vez. Assim está melhor. Azura agarrou a mão dele e entrou na igreja, deixando casais chocados para trás. Aquele era Kurogami Ishiro, não era? Ele está de volta. Meu Deus. Quem estava com ele? Ela era muito bonita. Tapa aí. Por que você me bateu? Você olhou para outras mulheres enquanto eu estava aqui? Bem. Ai, não. Tapa dentro da igreja. Azura e Shiro logo descobriram onde seus pais e outros estavam sentados. Eles estavam sentados na fileira do meio, do lado direito, e na frente deles e atrás havia uma multidão de pessoas que esperavam pacientemente o início da cerimônia de oração. Assim que passaram pelas fileiras de cadeiras, muitos as notaram, mas, a princípio, não deram muita importância. Mas então, os casais que estavam ao redor da árvore de Natal apareceram dentro da igreja e começaram a cochichar com seus familiares e amigos. Não demorou muito para que muitos gritos chocantes surgissem no fundo da igreja. Muitos franziram a testa e olharam para eles, imaginando o que diabos estava acontecendo. Azura sentou-se ao lado de Ayako enquanto Ishiro sentou-se ao lado dela. Logo, um padre com o traje sacerdotal habitual, de cor cinza escura, apareceu. Ele parou no meio da plataforma, de onde podia ver todos. Ele podia ver a maioria das pessoas na igreja lançando olhares furtivos em uma determinada direção, o que também atraiu sua atenção. Quando ele viu o jovem de cabelos pretos, sua mente quase explodiu. Ele podia sentir uma energia estranha cercando o jovem. A energia era uma mistura de energia clara e escura, mas por algum motivo, a energia escura estava tentando corromper a juventude, mas a energia clara reagiu e conseguiu se defender. Era algo que o padre nunca tinha visto antes. Oh meu Deus! Suas palavras ecoaram na igreja, atraindo a atenção de todos. Eu acabei de ter visão. O padre disse e cruzou as mãos. De Deus. Aqueles que acreditavam em Deus arregalaram os olhos em choque, enquanto os outros que não acreditavam e foram arrastados por suas famílias para a igreja levantaram as sobrancelhas, e alguns até riram. Azumi arregalou os olhos surpreso e colocou as mãos em gesto de oração. Ishiro franziu a testa e ficou em um dilema de não acreditar em deuses, mas depois das coisas que viu, havia um sentimento de que havia um poder superior no controle do mundo. O padre logo continuou. Alguém aqui esteve em contato com a vida após a morte. Ishiro arregalou os olhos surpreso. Ele teve que lutar contra a morte. Perder significa morte. Vencer significa que ele pode viver para ver outro dia. Todos na igreja ouviram atentamente, embora a maioria não entendesse o que ele queria dizer. Ele não venceu, mas também não perdeu. O sacerdote abriu os olhos e olhou diretamente para os olhos cinzentos de Ishiro. Essa foi a primeira batalha. Muitos virão pela frente. Vencer. Perder. Será decidido em Dawn of Divinity. Ishiro e todos os outros ficaram completamente confusos. O padre balançou a cabeça e recuperou os sentidos. Ai!
Com licença, vamos rezar, certo? A maioria das pessoas dentro da igreja fez gestos de oração, mas não Ichiro, que ainda estava pensando nas palavras que ouviu. Isso foi bem estranho, não foi? Azura se aproximou e sussurrou com os lábios tocando o lóbulo da orelha dele. De fato. Ichiro cruzou as mãos e, enquanto outros rezavam em voz alta, ele permaneceu em silêncio. 5 minutos depois, a igreja de Natal estava pronta. Todos se levantaram e começaram a caminhar em direção à saída. Depois que eles saíram da igreja, o padre continuou sem sair e continuou olhando para as costas do jovem de cabelos pretos. A espessa camada de energia escura obstruiu seu nariz e foi forçada a cobri-lo. Como ele consegue permanecer racional com tanta energia da vida após a morte tentando corrompê-lo? Ele morreu. Todo mundo ficaria louco se morresse uma vez, mas ele parece bem. Completamente bem. Fora da igreja. Enquanto caminhava pela multidão, muitos ficavam sussurrando e apontando para Ichiro enquanto ele conversava com Azura. Eles logo se separaram de seus familiares e continuaram caminhando com apenas dois deles em direção à casa da família Kurogami. A família de Ichiro, a família Quintal de Helena foram embora para se misturar com outras pessoas da vizinhança. Eles tinham muitas perguntas sobre o aparecimento repentino de Ichiro. Não havia problema em eles ficarem para responder perguntas. Pelo menos Azura e Ichiro tiveram paz suficiente para caminhar calmamente de volta para casa. Quando chegaram ao pátio, Ichiro olhou para trás e viu algumas cortinas sendo abertas de prédios próximos, e um flash de câmeras vindo direto em sua direção. O que foi isso? Azura se virou e teve certeza de ter ouvido o som da câmera. Nada. Ichiro suspirou e abriu a porta. Eles entraram no prédio e tiraram suas pesadas roupas de inverno. Na sala de estar, uma versão muito menor da árvore de Natal estava no canto da sala, com presentes ao redor da pequena árvore. Azura olhou para fora do prédio e pensou que levaria algum tempo até que eles retornassem. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto, mas também um olhar firme. Ichiro, você sabe de uma coisa? Ichiro desviou o olhar da árvore e viu Azura agarrando sua mão antes de arrastá-lo escada acima. Ele ainda parecia surpreso, mas então viu pequenos símbolos de coração nas pupilas de Azura e imediatamente soube o que ela queria. Hora de realizar meu desejo. Ela sorriu. Ichiro empalideceu e balançou a cabeça. Não. Lembre-se de coração e alma. Coração e alma. Seus gritos não chegaram aos ouvidos de ninguém, e a porta de seu quarto foi fechada com força. Martial Arts System. Capítulo 402. Foto em algum lugar em Eiryu. Em um prédio comum de 2 andares e 4 quartos, estava sendo realizada uma festa de Natal. Homens de meia idade, mulheres e idosos conversavam entre si enquanto comiam e bebiam. As crianças brincavam juntas com seus novos presentes de Natal, deixando o ambiente alegre. No momento, uma adorável garota de cabelos pretos, na faixa dos 14 anos, estava sentada em um sofá com um telefone novo nas mãos. Ela estava trocando mensagens com seus amigos e navegando por qualquer fofoca interessante até que finalmente algo interessante apareceu em um bate-papo em grupo formado por 10 de seus amigos. A mensagem era uma foto simples de um jovem de cabelos pretos saindo da igreja. No início, ela não entendeu por que sua amiga enviou a foto, mas logo descobriu o motivo. O indivíduo era incrivelmente bonito, e ela frequentemente enviava mensagens para suas amigas sobre ídolos bonitos que elas tinham visto em revistas, mas o jovem atual na foto era de outro mundo. Se fosse só isso, ela não ficaria tão surpresa, mas logo descobriu a identidade do jovem depois que seus amigos começaram a enviar mensagens rapidamente sobre seu retorno. O retorno de uma juventude que, sozinha, levou Iryu à fama. Uma juventude que ainda não foi apagada da memória da geração mais jovem de Iryu. Ela, como muitos outros, é fã incondicional dele, e vê-lo pessoalmente era o sonho de muitos. Quando ele finalmente se tornou um indivíduo admirado por muitos, já era tarde demais. Ele já havia saído de Iryu e entrado em um vasto mundo onde pessoas com força governam. Mas agora, ele havia retornado. Seus olhos se arregalaram em choque, e ela sentiu vontade de gritar com todas as suas forças, mas se lembrou de que não era a única no prédio. Havia outra pessoa no prédio que conhecia o jovem pessoalmente. Ela se levantou do sofá e correu para cima, mas quando chegou lá em cima, a mãe dela gritou lá de baixo: Ami, pare de correr dentro de casa. Desculpe. Ami,
A adorável garota de cabelos pretos pediu desculpas e caminhou rapidamente em direção a uma porta branca com um desenho de uma flor. Sem bater, ela abriu a porta e entrou no quarto. O quarto era um quarto de menina comum, com paredes rosadas e a maioria dos móveis na cor vermelha ou rosa. Na cama, coelhos, cachorros, gatos e todos os tipos de bichos de pelúcia estavam reunidos em volta do travesseiro. Mas a atenção de Amy não estava neles, mas sim em uma garota de cabelos pretos sentada em frente à mesa com um laptop na frente dela. Irmã mais velha. Amy gritou, o que fez a linda garota de cabelos pretos estremecer. Ela se virou e seu rosto jovem com sobrancelhas lisas, nariz pontudo e bonito e olhos azuis ficaram visíveis. O que foi? Amanda, a irmã mais velha de Amy, perguntou depois de receber um susto da irmã mais nova. Olha. Amy sorriu e mostrou uma foto em seu celular. Amanda estreitou os olhos e se inclinou para mais perto da imagem, mas então, seus olhos se arregalaram em choque, e seu rosto ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Ela rapidamente pegou o telefone e continuou olhando para a foto com as mãos trêmulas. Quando isso foi tirado? Ela perguntou com um tom trêmulo. Agora. Amy respondeu com uma risadinha e sentou-se na cama de Amanda. Ele visitou a igreja de Natal com sua família. Ele havia retornado. Ela gritou de excitação e não conseguia acreditar que realmente conseguia ver seu ídolo. Amanda abaixou o telefone e mordeu o lábio ao notar outra pessoa na foto. Uma linda garota de cabelos pretos, olhos brilhantes e um rosto que ofusca todos os outros. Dentro de um prédio simples de um andar, 4 figuras estavam reunidas ao redor de uma mesa, e uma de aparência deliciosa estava reunida sobre ela. Uma das figuras na mesa era um homem de meia-idade que ganhou uma excelente reputação em Iryu por um motivo. Ele era o treinador de Kurogami Ishiro e atualmente era o treinador principal do clube de artes marciais da Escola de Ensino Fundamental de Iryu. Antes ele era conselheiro do clube, mas sua posição como treinador principal foi acertada quase instantaneamente após o torneio de Remu. 3 outras figuras na mesa eram sua esposa e os 2 filhos que eles tiveram. As crianças eram gêmeas aos 14 anos. Eles tinham semelhanças notáveis entre si, exceto que seu gênero era diferente. Ambos tinham cabelos castanhos, olhos e rostos adoráveis. De repente, seu filho exclamou e gritou, pai, olhe. Ele franziu a testa e pegou o telefone que seu filho ofereceu. A princípio, ele não conseguiu entender muito bem a imagem, mas logo seus olhos se arregalaram em choque. Querido, o que foi? Sua esposa perguntou preocupada enquanto seu filho sussurrava com sua irmã, que exclamou em choque após ouvir sobre a aparição de um certo jovem de cabelos pretos. Ele abaixou o telefone e o colocou de volta na mesa com um suspiro profundo. Bem, acho que a paz em Iryu acabará, mas também acho que tempos emocionantes estão por vir. A esposa inclinou a cabeça, sem entender o que o marido queria dizer. Ele sorriu e balançou a cabeça. Meu antigo aluno voltou para Iryu. Oh, quem? Ela perguntou casualmente enquanto pegava um pedacinho de comida antes de colocá-lo na boca minúscula. Ishiro. Ele respondeu com um sorriso irônico. Tosse. Sua esposa tossiu a comida e rapidamente pegou um copo de vidro antes de engolir a água. Ele olhou pela janela e viu como os flocos de neve caíam lentamente do céu. Eu me pergunto quanto ele cresceu. Ele fechou os olhos e se lembrou da conversa estranha de Shiro com outras figuras lendárias, como Slish. Naquela época, ele era relativamente desconhecido, e muitos até protestaram contra sua participação no torneio. Mas, depois do torneio, todos ficaram em silêncio. Ninguém ousou protestar ou mesmo rir dele por perder. Porque ele fez algo que ninguém em Gensa conseguiu fazer. Ele conseguiu lutar contra Slish e quase vencer. Agora, ele só consegue imaginar o quão longe Shiro chegou, e ele tem um palpite de que Shiro chocará novamente os cidadãos de Iryu e criará inúmeras outras lendas. Com um sorriso, ele abriu os olhos e continuou jantando com sua família, que pegou seus celulares e começou a enviar mensagens de texto para os amigos. Não demorou muito para que metade dos Iryu soubesse da aparição de Shiro e, em breve, não haverá uma alma sequer que não saiba. Martial Arts System. Capítulo 403, Rank de Shiro na manhã seguinte. Pelas estreitas frestas das cortinas, uma luz brilhante infiltrava-se lentamente no ambiente mal iluminado. Um quarto de aparência um tanto simples tornou-se visível,
com uma escrivaninha de madeira em frente à janela e um grande guarda-roupa do outro lado do quarto. Cartazes de diferentes jogos nas paredes ficaram visíveis e, por fim, uma cama ficou um pouco vazia. Abaixo do cobertor, duas figuras nuas estavam abraçadas, ambas aparentemente em sono profundo. Mas logo, as pálpebras de um jovem de cabelos pretos tremeram, e seus olhos cinzentos se tornaram visíveis enquanto ele lentamente acordava. Na frente dela estava Azura, sonolenta, dormindo tranquilamente, inspirando e expirando calmamente. Ishiro lentamente tirou o cobertor do caminho e sentou-se na cama. Ele cobriu o corpo nu de Azura com o cobertor. Ele se levantou da cama e foi até o guarda-roupa para vestir suas roupas. Depois de vestir uma camiseta justa e uma calça de moletom preta, ele saiu do quarto e foi ao banheiro para fazer suas tarefas matinais. Ele escovou os dentes, lavou o rosto e saiu do banheiro depois. Ele voltou para seu quarto e fechou as cortinas antes de sair do quarto e deixar a sonolenta Azura sozinha. Quando chegou lá em cima, ele notou duas figuras de meia-idade na cozinha. Azumi estava preparando comida enquanto Eiji estava sentado à mesa de jantar com um jornal nas mãos. Bom dia. Azumi ouviu passos e disse sem olhar quem era. Eiji levantou a cabeça e viu seu filho entrando na cozinha. Bom dia. Ishiro parou em frente à geladeira e abriu. Oh, Ishiro. Azumi parou de cozinhar e se virou para encarar seu filho, onde Azura dormiu. Eu não acho que ela dormiu com Alena no quarto de hóspedes. Nós demos a eles o maior quarto de hóspedes, que tem espaço suficiente para dois. Comigo. Ishiro respondeu despreocupadamente e pegou uma garrafa de leite na geladeira. Uó. Azumi pareceu surpresa com o fato e corou levemente. Certo. Eiji sorriu e assentiu com compreensão. Ai. Azumi tossiu e tentou ignorar. O que você está planejando fazer de agora em diante? Acho que vou ficar mais forte. Ishiro respondeu, mas não estou com pressa. Ela assentiu e perguntou, você renovou seu cartão de artes marciais? Ishiro balançou a cabeça e respondeu, ainda não. Ele colocou a mão no bolso e pegou sua carteira. Ele pegou o cartão de artes marciais da carteira e jogou na mesa. Assim que a carta pousou na mesa, a imagem do belo jovem e as palavras tornaram-se visíveis. Nome, Kurogami Ishiro, idade, 15, posição, líder marcial, cidade, Iryu, país, Gensa. Você está planejando renová-lo? Azumi perguntou e se perguntou por que seu filho ainda não tinha feito isso. Cartas de artes marciais superiores podem conceder privilégios, que são muito importantes para alguns. Mas Ishiro não usou nenhum dos privilégios de líder marcial que ele poderia receber porque ele simplesmente não precisa deles. Mas os privilégios de comandante marcial são bem grandes, especialmente em Iryu. Acho que sim, respondeu Ishiro e pensou que poderia muito bem ser assim. Qual é sua classificação agora? Ela perguntou calmamente e já sabia o quão incrível seu filho era, mas logo percebeu que o subestimou. Comandante marcial. PFFT. Eiji cuspiu a bebida que estava tomando, e Azumi quase deixou a colher cair da mão dela. Você tem a mesma patente que o comissário de polícia, disse Azumi em choque total. Todos em Iryu sabem da força absoluta que o comissário de polícia tem e, por muito tempo, ele foi o mais forte em Iryu e era aquele que aplicava as regras e subjugava os criminosos. Mas ele alcançou o posto de comandante marcial quando tinha 35 anos e estava se aproximando dos 40, entrando logo na era da deterioração. Ishiro assentiu, mas acreditava que poderia derrotar o comissário de polícia. Iryu, ele era a existência máxima. Muitos se sentiriam bêbados por terem tanto poder e, como o comissário de polícia, decidiram ficar em Iryu para aproveitar a vida de lazer e não ir para a cidade grande, onde não passam de um grão de poeira. Muitos se perguntariam por que Ishiro deixaria Iryu se ele pudesse viver como um rei. Mas Ishiro tinha certeza de que seu crescimento pararia completamente se ele permanecesse em Iryu por períodos mais longos. Ele precisa de um desafio. Ele precisa enfrentar inimigos que aumentam as chances de morte. Etapa Ishiro e Azumi voltaram seus olhares para as escadas, onde uma garotinha apareceu. Ayako entrou sonolenta na cozinha, com os olhos quase fechados. Ela colocou sua mãozinha na maçaneta da geladeira e tentou abri-la, mas Ishiro estava encostado na porta enquanto bebia leite da mamadeira. Ayako fez becinho e tentou abri-lo, mas não conseguiu. Idiota! Sai da frente!
Suas bochechas inflaram e ela tentou empurrar Ichiro para longe, mas sem sucesso. Ichiro continuou calmamente tomando leite enquanto olhava para sua irmãzinha, tentando abrir a geladeira como um coelho indefeso. Idiota, idiota, idiota. Ayako ficou frustrada e começou a bater na perna de Ichiro, e finalmente, ele se moveu para o lado e permitiu que ela abrisse a geladeira. Azumi sorriu ironicamente e se sentiu satisfeita depois de ver a cena. Muitos pais ficariam irritados se seus filhos estivessem brigando o tempo todo, mas ver a cena fez lembrar que, embora Ichiro tivesse se tornado alguém irreconhecível, ele ainda era filho deles. Idiota. Ayako sussurrou sonolenta e pegou uma garrafa de suco antes de caminhar sonolenta em direção à mesa e se sentar. Ichiro fechou a porta da geladeira e continuou tomando leite. Logo, outro desceu as escadas. Alena prendeu o cabelo em um rabo de cavalo enquanto descia lentamente as escadas. Ela usava roupas largas, compostas por uma camiseta e calça de moletom. Seu rosto exausto havia desaparecido um pouco, e ela parecia tão adorável quanto antes. Bom dia, ela disse com um sorriso e terminou de prender o cabelo. Todos na cozinha responderam. Azura ainda está dormindo? Ela perguntou sem ver sua filha em lugar nenhum. Sim, respondeu Ichiro e tomou outro longo gole de leite. Ah, entendo. Alena sentiu com compreensão. Bem, irei à cidade para visitar e talvez encontrar um lugar para alugar. Ah, você não precisa. Azumi disse e terminou de cozinhar. Você pode morar aqui, não tem problema. Alena parecia em conflito e nunca quis realmente confiar em ninguém depois que sua filha tentou desesperadamente curar sua doença. Ela realmente não queria depender de outra pessoa nunca mais. Sogra, você deveria ouvir minha mãe. Ichiro parou de beber e disse, se você não quer depender de alguém, você sempre pode pagar o aluguel. Oh. Alena achou que era uma boa ideia. Parece bom. Martial Arts System. Capítulo 404. Criação do estilo de ferro no quintal que foi limpo da neve. Um jovem de cabelos pretos estava em frente a uma árvore enquanto um vento frio soprava cada vez mais forte. Surpreendentemente, o jovem de cabelos pretos vestia apenas uma camiseta e calça de moletom, sem nenhuma roupa de inverno. Cada centímetro do seu corpo tremia por causa do frio, mas ele não tinha a intenção de retornar ao calor. De uma das janelas, Azura olhou para a cena com confusão visível em seu lindo rosto. O que ele está fazendo? Ela perguntou, e ela podia imaginar como Ichiro estava se sentindo naquele momento. Um ódio pelo frio foi crescendo dentro dela por causa das suas condições de vida anteriores, onde ela teve que tremer de frio muitas vezes. Ver a cena diante de seus olhos a fez lembrar da dor que teve que sofrer. Ele é um idiota. Mas, de repente, uma voz surgiu ao lado dela. Azura virou a cabeça e viu Ayako espiando pela mesma janela. Ele realmente é. Azura riu e olhou de volta para o jovem de cabelos pretos. Os olhos de Ayako brilharam. É-se sério, você acha? Azura sentiu com um sorriso. Sempre que o chamo de idiota, meus professores sempre me dizem para ser legal com a lenda. Ela fez beicinho enquanto contava a história de seus dias de escola. Meus amigos geralmente olham para a foto dele, e eu não entendo por quê. Ele é um idiota. Azura sorriu e se virou para olhar para sua mãe, que estava sentada atrás da mesa de jantar. Mãe, você sabe o que ele está tentando fazer? Ele está tentando se acostumar a lutar no frio. Alena respondeu e mudou as páginas do jornal. É o que a Bis costumava fazer. Sua voz ficou baixa quando ela disse o nome dele. Azura sentiu e se virou para olhar para Ichiro. De volta ao quintal. Frio pra caralho. Ichiro tentou olhar para o caderno em sua mão, mas sua mão tremia, tornando quase impossível ler as palavras que ele havia escrito. Ele estava de pé e congelando porque queria criar uma nova técnica para seu Truiron Style. Droga. Olhando em direção ao prédio e vendo o interior de aparência aconchegante, ele realmente quer voltar para casa, mas isso atrapalharia o progresso que ele estava prestes a ter. Pense. Pense. Ichiro fechou os olhos, o que foi bem complicado porque seus cílios estavam prestes a congelar. O único pensamento em sua mente era sobre o frio congelante, mas isso também lhe deu outra ideia. Frio. Talvez. Preciso criar uma técnica que me permita me defender do frio. Talvez algo que permita que meu corpo fique mais quente. Ele teve uma ideia. Uou. Uou. Ichiro respirou rápido e trêmula,
Mas então seus músculos incharam explosivamente e suas veias começaram a estourar. Babaque! Babaque! Seu coração começou a bater rapidamente. Logo, seu corpo começou a esquentar lentamente, mas o frio ainda era insuportável. M+. Ichiro cerrou a mão direita em punho e deu um soco na árvore à sua frente. Bom! A fina camada de gelo foi quebrada em pedaços. Ele não terminou e levou outro soco. Bom! Logo, ele sentiu seu coração bater tão rápido que estava se tornando perigoso. Ah! Ah! Ichiro caiu de joelhos, e pequenas gotas de suor continuavam aparecendo de seus poros. O que devo fazer? Ele cerrou os dentes e sabia que simplesmente aumentar os batimentos cardíacos não seria uma solução a longo prazo e poderia causar mais mal do que bem. O calor ao redor de seu corpo foi lentamente deixando-o, e o frio estava retornando. Pense! Ichiro se levantou lentamente e pensou em aumentar o ritmo dos seus batimentos cardíacos para aumentar a temperatura corporal. Espera! Usando o Iguman, meu corpo começa a soltar fumaça. Isso acontece porque meu coração está batendo mais rápido. Muito mais rápido. Ele se lembrou do estranho fenômeno de usar Iguman. Ele fez todos os tipos de testes para garantir que seu uso não seria prejudicial. Ele sabia sobre o aumento da frequência cardíaca. Usá-lo era perigoso, assim como a maioria das técnicas de Ichiro. Ele sabia que precisava disso para derrotar oponentes mais fortes que ele arriscou tudo a usar o Iguman. Sim. Eu já tenho uma técnica que me permite lutar contra o frio. Um sorriso irônico surgiu em seu rosto. Ele nunca pensou em usar o alto humano para lutar contra o frio, mas agora era dolorosamente óbvio quando ele pensava nisso. Ichiro limpou a neve dos joelhos e correu de volta para o prédio. Ele entrou rapidamente na casa e caiu no chão da cozinha com o corpo trêmulo. Porra! Ele ficou deitado de costas enquanto olhava para o teto. Você está bem? Azura se agachou ao lado dele e cutucou sua bochecha. Sim. Frio. Ichiro suspirou e disse, bem. Agora eu sei como lutar no frio. O ano novo passou. Mais um ano no calendário de Titã começou. Durante semanas sem fim, Ichiro treinou no frio e criou a versão básica do estilo ferro. Estilo de ferro dos fundamentos. Ele já criou uma rotina de treinamento para ele e, em questão de dias, Azura pode começar a treiná-lo. E ele também conseguiu terminar o Iron Style of Core e decidiu ensinar apenas 4 técnicas cruciais no início. Borda irônica. Destruição irônica. Assassino irônico. Andarilho de ferro. Dominar essas técnicas será uma enorme montanha a ser atravessada por todos que desejam aprender o estilo ferro, mas Ichiro sabe que alguns poucos selecionados serão capazes de entendê-las e ir muito além. Ele decidiu adicionar apenas 4 técnicas no início e aumentar a quantidade lentamente. Azura estava bastante animada para começar a treinar, mas Ichiro queria dominar o estilo de ferro fundamental primeiro e escrever notas sobre cada técnica. A neve ao redor de Ryu começou a derreter e o tempo frio estava lentamente indo embora. Os rumores sobre o retorno de Ichiro se espalharam, até mesmo para cidades próximas, e muitos viajaram para Ryu para vê-lo, mas ninguém o viu. Boatos sobre sua saída já haviam se espalhado, mas os vizinhos da família Kurogami tiveram alguns vislumbres dele. Todos estavam bastante animados com seu retorno, mas poucos estavam nervosos sobre o que ele faria em seguida. Um deles era o comissário de polícia, que estava, pela primeira vez em muito tempo, com medo. Martial Arts System. Capítulo 405. O coração de Ryu dentro do quarto de Ichiro. Mais uma vez, Ichiro estava escrevendo no caderno novo, tentando pensar em outras 5 técnicas de ataque para o True Iron Style. Ele teve pequenas dificuldades em decidir quais, porque cada técnica tem seu próprio propósito. Na cama, Azura estava sentada com outro caderno no colo. Ela se concentrou nas páginas que falavam sobre o estilo de ferro dos fundamentos e o que ela tinha que fazer para aprender o básico. Ichiro olhou para ele e pensou, não temos equipamento para treinamento. Precisamos prendê-los. Bom, ele fechou o caderno com força e guardou-o dentro do armário. Azura estremeceu após o barulho repentino. Ela pareceu surpresa ao ver Ichiro se levantando de repente e pegando sua jaqueta da cama. Aonde você vai? Ela perguntou e observou Ichiro caminhar em direção à porta. Para a cidade. Ichiro respondeu e fechou o zíper da jaqueta. Preciso comprar algum equipamento. Ah, eu quero ir também. Azura fechou o caderno e rapidamente pegou sua jaqueta. Ela correu atrás de Ichiro,
que já havia chegado às escadas. Eles desceram as escadas e passaram direto pela sala de estar com 3 mulheres de meia-idade conversando. Azumi, Iris e Helena notaram 2 jovens saindo da casa, mas não disseram nada. Assim que eles saíram de casa, eles deram as mãos e começaram a andar pelas ruas do bairro. As casas próximas reagiram instantaneamente quando algumas cortinas se abriram e um brilho de luz surgiu dali devido às fotos tiradas. Azura franziu os lábios e pensou que em Iryu eles poderiam viver em paz, mas subestimaram muito a fama de Ichiro. Até Ichiro descobriu depois que a estação de notícias de Iryu noticiou seu retorno repentino. Logo, eles deixaram o bairro e entraram nas ruas movimentadas. Para onde quer que olhassem, havia transeuntes de diferentes idades reunidos depois que o frio do inverno passou e o tempo quente estava voltando. Ichiro e Azura nem usavam mais roupas de inverno. Em vez disso, usavam roupas muito finas. Azura sentiu o vento passando por seus cabelos e teve que estreitar os olhos em satisfação. Desde a visita à Ilha dos Grandes Mestres, ela passou a amar o clima quente. Os cidadãos próximos de Iryu arregalaram os olhos em choque depois de verem o jovem de cabelos pretos. No início, apenas alguns o notaram, mas logo mais e mais cabeças se voltaram em sua direção. Ichiro usava óculos escuros, mas eles mal conseguiam esconder suas características faciais, que são raras em qualquer lugar. Sob os olhares chocados dos cidadãos próximos, eles chegaram a um enorme shopping center. Chamava-se Coração de Iryu e era um lugar onde se vendia de tudo. De alimentos a roupas e veículos. O shopping estava lotado de pessoas de todas as idades. Ichiro e Azura entraram no shopping pelas portas de vidro. Logo chegaram às escadas que levavam ao segundo andar e, na frente deles, havia um mapa do shopping. Enquanto Ichiro olhava o local onde as coisas que ele precisa são vendidas, Azura olhou curiosamente ao redor do shopping. Logo, ela viu um grupo de jovens saindo de uma loja e rindo uns com os outros. Mas então, eles pararam depois de perceber que Azura estava olhando diretamente para eles. Poucos deles piscaram com sorrisos sedutores, mas um dos jovens ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Azura bufou e se virou. Ei, ela é muito bonita, vamos conversar com ela. Um dos jovens sugeriu com uma piscadela. Mas então, você é um idiota. Um deles gritou com raiva. O que há de errado com você? O jovem perguntou franzindo a testa e não gostou nem um pouco de ser chamado de idiota. Você também é cego? Aquele que gritou apontou para o jovem que estava ao lado da bela jovem. Você vê quem está ao lado dela? Os jovens bufaram e se viraram para olhar o jovem de cabelos pretos. Seu rosto arrogante mudou instantaneamente. Uma espuma começou a escorrer pela sua boca enquanto ele desmaiava no mesmo local. Porra! Aquele que gritou antes deu uma palmada na testa e disse, vamos embora antes que ele nos veja. O amigo assentiu, trêmulo, e saiu, deixando o jovem desmaiado sozinho. Achei. Ichiro apontou para o terceiro andar, onde estava o equipamento que eles precisavam. Vamos lá. Sim. Ichiro entrou nas escadas com Azura, mas então notou uma multidão se reunindo ao redor do jovem desmaiado. O que diabos aconteceu lá? Ele deu de ombros e saiu da área com Azura. Eles foram até o terceiro andar e chegaram a uma loja que vendia as coisas de que precisavam. Loja de ferragens. Azura viu a placa no topo da loja e seguiu Ichiro para dentro da loja. Bem-vindo. A voz do balconista diminuiu depois de perceber quem tinha acabado de entrar na loja. Seus olhos estavam esbugalhados e era como se um grande nó estivesse preso em sua garganta, impedindo de respirar e falar. Olá. Ichiro parou em frente ao balcão e tirou um pedaço de papel do bolso. Gostaria de encomendar estes produtos e entregá-los neste endereço. Ele colocou o papel sobre a mesa e viu como o rosto do balconista tinha ficado vermelho brilhante. Sim. Ele respondeu com um tom muito trêmulo. Ichiro assentiu e esfregou a mão de Azura enquanto dizia, bem, terminamos aqui. Já? Azura suspirou de decepção. Você não consegue dizer o que pediu? Não. Ichiro riu e saiu da loja com Azura. Depois que eles saíram, o balconista caiu de bunda no chão, encharcado em seu próprio suor. Pai, o que houve? Um jovem baixo de cabelos castanhos veio de outra sala e viu seu pai sentado no chão. Seu pai riu e respondeu, você perdeu a chance de conhecer uma lenda. Lenda? Seu filho franziu a testa até se lembrar de apenas uma pessoa que era chamada de lenda em Iryu. Você quer dizer que ele esteve aqui?
Sim. Seu pai se levantou e pegou o papel com as mãos trêmulas. Ele pediu algo. Temos esses itens na sala dos fundos. Seu filho agarrou rapidamente e assentiu depois de ver os itens. Sim, temos todos eles. Ótimo, arrume-os. Martial Arts System. Capítulo 406. Treinamento no quintal da residência da família Kurogami. Um rapaz e uma moça estavam parados em frente à árvore. Azura tinha um cabelo preto preso em um rabo de cavalo e usava roupas que a ajudariam a se movimentar com mais eficiência. Ishiro estava de pé ao lado dele e olhou para a parte acolchoada da árvore. A parte acolchoada foi feita com travesseiros e tudo que Ishiro conseguiu colocar as mãos. Ele tentou imitar o poste acolchoado de ataque, mas não conseguiu. Mas ainda assim foi melhor do que bater na árvore com os punhos nus. Tudo bem. Ishiro caminhou atrás de Azura e agarrou pela cintura. Oh, não estávamos treinando? Azura perguntou com um rubor aparecendo em suas bochechas de aparência suave. Concentre-se, disse Ishiro e ajudou Azura a mudar a postura. Você não pode usar todo o poder do Iron Smash sem destruir seus ossos. É por isso que eu ajudo você a criar uma versão mais básica. Azura sentiu e permitiu que Ishiro mudasse sua postura. Os ombros dela estavam abaixados, com o ombro ligeiramente em uma posição estranha. Ela pensou que a posição atual nunca daria certo, mas Ishiro deu um tapinha em seus ombros e disse, pronto. Tem certeza? Azura tentou dar um soco para frente, mas a posição atual era muito estranha. O ombro dele estava abaixado, o que tornava os socos para frente complicados e desajeitados, principalmente a maneira como o cotovelo se movia, o que era desconfortável. Experimente. Você tem certeza? Ela perguntou com um pouco de medo. Ela ainda se lembrava da dor de ter seus ossos quebrados. Confie em mim, Ishiro sussurrou com uma voz que transbordava confiança. Seu rosto mudou e ela sentiu com firmeza. Uau! Azura respirou fundo e seu rosto ficou sério quando ela de repente desferiu seu soco. Quando o punho estava prestes a tocar a parte acolchoada da árvore, ela cerrou o punho e, de repente, a velocidade e a força do soco aumentaram. Bom! Assim que seu punho tocou a parte acolchoada, o travesseiro se rasgou ao meio, fazendo as penas voarem. Seus olhos se arregalaram em choque, e ela rapidamente olhou para seu braço, que não estava quebrado. Uau! Seus olhos brilharam de espanto. Esse é o soco mais forte que você pode dar agora, disse Ishiro e tocou os braços dela, que tinham músculos escondidos, mas não eram fortes o suficiente para suportar o chicote do verdadeiro poder do estilo de ferro. Você vai chegar lá, ele disse depois de ver o rosto dela ficando triste. Azura sorriu e assentiu com entusiasmo. Sim. De qualquer forma, eu quero lutar com você. Surpreendentemente, ela disse as palavras que Ishiro nunca pensou que ouviria dela. Sério? Ishiro deu um passo para trás e viu Azura entrando em sua posição de luta, que começou a se assemelhar à sua antiga posição de gato. Abaixe os ombros. Ele a lembrou depois de ver que o corpo dela estava um pouco rígido. Azura sentiu e, depois que ela abaixou os ombros, a postura pareceu muito mais natural. Ishiro simplesmente colocou os dois braços na frente do corpo e gesticulou para que ela fizesse o primeiro movimento. Azura deu um passo rápido para frente, e quando Ishiro pensou que ela iria atacar, ela parou e assumiu a postura estranha de antes. Os olhos dele mostraram surpresa ao vê-la voltando para a posição estranha sem sua ajuda, e a maneira como ela fez isso o surpreendeu. Ela fez isso de forma tão fluida e rápida como se já tivesse feito isso centenas de vezes. Ela é realmente um gênio. Ishiro sorriu e finalmente entendeu o poder de ser filha de Abyss. Se a Aether fosse um gênio raramente visto no mundo, Azura poderia estar até acima dele, mas infelizmente ela começou o caminho das artes marciais tarde demais. Mas com a ajuda de Ishiro, ela pode alcançar o nível de Aether em alguns anos. Iron Smash! Azura gritou, e seu soco da posição estranha foi liberado. Ishiro usou seu backhand e redirecionou o soco para longe de seu corpo. A postura de Azura ficou uma bagunça depois de ter seu soco redirecionado de repente. Ela não estava acostumada e agora entendia o poder do Iron Style. Com esse redirecionamento aparentemente simples, sua postura ficou completamente bagunçada, e ela agora estava à mercê de Ishiro e seus ataques. Ishiro rapidamente agarrou o ombro dele e pressionou com os dedos. Stealth, prensa por gravidade. Ah! Azura caiu de bunda no chão com descrença estampada no rosto.
Seu soco pode ser forte o suficiente para dar uma luta séria contra o líder marcial, mas você perderia para os soldados marciais por causa da sua falta de experiência, disse Ishiro e estendeu a mão para a frente. Azura agarrou sua mão e foi ajudada a se levantar. Ela suspirou e assentiu, eu entendo. O que eu deveria ter feito para mudar o resultado? Ishiro ponderou por um segundo e respondeu, você deveria ter cancelado seu ataque depois de me ver me movendo mais rápido que você. E depois? Ela perguntou curiosamente. Dei outro soco de um ângulo que eu não esperava. Ishiro respondeu e mostrou a ela. Ele deu um soco na frente dele com uma postura semelhante à de Azura, mas quando seu braço estava prestes a ser esticado para frente, ele parou e de repente usou seu punho esquerdo para desferir um poderoso uppercut. Com isso, você poderia ter me acertado. Ishiro disse, talvez. Uau! Azura imprimiu em sua memória e agora entendia que apenas aprender técnicas não seria suficiente. Ela tem que aprender a lutar também. Ishiro deu um tapinha na cabeça dela e disse, você era melhor do que eu quando comecei. Sério? Ela perguntou surpresa. Ishiro assentiu, quando dei meu primeiro soco no meu mestre, acidentalmente torci muito minha cintura e fiquei tenso. Azura pareceu chocada até cair na gargalhada. Ah! Suspiro. Doeu mesmo. Ishiro riu, e de repente suas orelhas se animaram. Ele virou a cabeça e olhou para dentro da casa. Pela porta da frente, entraram 5 homens com caixas grandes. Eles olharam para Ishiro, que estava olhando diretamente para eles. Eles rapidamente fizeram um gesto de oração enquanto murmuravam, orgulho de Ryu. Assim que terminaram, eles saíram da casa logo, deixando as caixas para trás. Azumi abriu a porta que dava para o quintal e gritou para Ishiro, os itens que você pediu chegaram. Os olhos de Azura brilharam. Isso foi rápido. Uau! Ishiro pensou que levaria pelo menos uma semana, mas levou algumas horas. Martial Arts System. Capítulo 407. Verdadeiro estilo de ferro, concluído. Ishiro abriu as caixas e, quando elas estavam totalmente abertas, uma pequena marca apareceu em seu rosto ao descobrir que tudo o que ele havia pedido havia chegado. Azura espiou curiosamente dentro das caixas e arregalou os olhos depois de ver os itens que Ishiro pediu. Azumi olhou curiosamente para a cena. Ishiro tirou 3 sacos de areia e um grande caldeirão de cor acinzentada das caixas. Sacos de areia e caldeirão? Azura franziu a testa e se perguntou para que serviam. Sim. Ishiro colocou-os no chão e pegou o último item das caixas. Era um saco de chutes. Bem, eu entendo por que você pediu isso, mas para que servem sacos de areia e caldeirão? Azura ainda não conseguia entender. Você verá. Ishiro se virou para olhar as 2 caixas restantes que ainda estavam fechadas. Mãe, você pode colocá-los em algum lugar seguro. Eles não têm utilidade, atualmente. Azumi assentiu. Ishiro moveu o saco de chutes em seus braços e o colocou em cima do ombro. Assim que o saco de pancadas estava devidamente colocado em cima do seu ombro, ele pegou os sacos de areia e o caldeirão e saiu. Quando chegou à árvore, ele colocou os itens de volta no chão. Ele amarrou o saco de pancadas em um dos galhos de aparência firme e, quando teve certeza de que ele não cairia, foi até os sacos de areia e abriu um deles. Azura olhou curiosamente para Ishiro, que de repente despejou areia no caldeirão vazio. Uma carranca maior apareceu em seu rosto. Quando o saco de areia ficou completamente vazio, o caldeirão já estava a 80% cheio. Pronto. Ishiro jogou um saco de areia vazio fora e disse, este é o treinamento que você fará de agora em diante. Treinamento? Azura olhou para a areia e se perguntou o que deveria fazer. Só que areia. Ishiro disse simplesmente, precisamos melhorar o condicionamento das suas mãos. Oh! Azura tinha uma leve compreensão agora, mas ainda se perguntava como bater na areia aumentaria seu condicionamento de mãos de alguma forma. Tente dar um soco, Ishiro instruiu. Azura assentiu e caminhou em direção ao caldeirão. Quando ela chegou na frente dele, ela simplesmente fechou o punho e deu um soco na camada superior da areia. Ela pensou que seu punho iria atravessá-la, mas parecia que ela estava socando uma parede de tijolos. Ai! Ela olhou para sua mão trêmula com manchas de sangue ao redor dos nós dos dedos. Isso dói. Ishiro assentiu, vai. Eu soquei a areia até meus dedos começarem a sangrar e às vezes até ossos saltarem para fora. Azura arregalou os olhos em choque. Por quê? Eu queria ficar forte.
Ishiro caminhou em direção ao saco de chutes e continuou: "Não há atalhos para ficar mais forte." Azura sentiu e olhou firmemente para a areia como se fosse sua inimiga. Ishiro tocou no saco de pancadas e murmurou: "Hora de completar o Truiron Style." Um mês depois, a porta da frente da residência Kurogami se abriu e uma bela mulher de meia-idade saiu do prédio. Azumi caminhou em direção à caixa de correio enquanto acenava para seus vizinhos, que aproveitavam o clima quente em seus quintais. Ela chegou à caixa de correio e abriu-a casualmente. Ela pegou os jornais e as contas, mas então viu algo que não deveria estar ali. Era uma carta. HMM. Ela curiosamente tirou o envelope da caixa de correio e arregalou os olhos em choque depois de ver de quem era. Associação de Artes Marciais. Ela jogou os jornais e as notas no chão. Azumi rasgou a carta e começou a lê-la. Senhor Kurogami Ishiro. Sua solicitação para o teste de classificação em artes marciais foi aprovada. Daqui a 24 horas, seu teste de classificação será realizado no prédio de artes marciais da escola secundária de Ryu. Seus olhos se arregalaram em choque. Eles realmente aprovaram. Ela rapidamente pegou os jornais e as contas. Logo ela voltou para casa e correu direto para o andar de cima. Sem nem bater, ela invadiu o quarto de Shiro. Em frente à mesa de madeira, um belo jovem de cabelos pretos estava sentado com um sorriso confiante. Na frente dele, havia um caderno em cima do caderno. Ishiro, chegou uma carta da Associação de Artes Marciais. Ela caminhou até ele e colocou a carta na mesa. HMM. Ishiro olhou para a carta e disse casualmente, como esperado: HMM. Sua mãe parecia confusa. Nada, obrigado. Depois de terminar a entrega, Ishiro acenou para sua mãe, que saiu do quarto. Ele pegou a carta e a guardou dentro do armário. Finalmente. Terminei. Ishiro respirou fundo e disse: Sistema. A visão familiar de uma tela holográfica apareceu na frente dele. Ele foi até o inventário e pegou seu caderno de lá. Seu inventário estava relativamente vazio em comparação às vezes anteriores. Um grande motivo foi a falta de poções de cura. Ele se sentia um pouco inseguro por causa da falta de poções de cura, mas conseguiu sobreviver até aqui sem elas. O caderno que ele pegou era o anterior, escrito quando ele estava em estado de iluminação. Ele conseguiu ler apenas 8 páginas, não conseguindo ler a 9ª. A princípio, ele pensou que não conseguiria completar Truiron Style sem o caderno, mas estava enganado. Ele conseguiu. Ele virou as páginas até a 8ª página e viu palavras familiares e alucinantes. HMM. Logo, uma carranca apareceu em seu rosto depois de dar uma olhada na 8ª página, e ele teve certeza de que viu palavras. Antes, era apenas embaçado, incapaz de reconhecer qualquer coisa. De jeito nenhum. Ele virou as páginas rapidamente e arregalou os olhos em choque. A 9ª página ficou visível e Ishiro conseguiu lê-la. De jeito nenhum. Quando ele terminou de ler, ele começou a rir. A 9ª página mostrava a versão finalizada de Truiron Style, e era totalmente semelhante à dele. A iluminação me guiou. Na frente dele, 2 cadernos estavam abertos, e ambas as páginas pareciam idênticas. Foi como o sentimento persistente de iluminação de alguma forma o guiou para criar o Truiron Style. Em seu caderno, todas as técnicas do Truiron Style foram anotadas. Primeira direção de ataque: lança de ferro, guerra de ferro, palma de ferro, chute de ferro, cabeçada de ferro, dragão de ferro, predador de ferro, cume de ferro, leão de ferro, destruição irônica. Segunda direção de defesa: morte de ferro, quarto movimento: suicídio, demônio de ferro. Terceira direção de redirecionamento: Stealth, Iron Illusion. Quarta direção do movimento: explosão de ferro, mudança irônica. Quinta direção do ultimato: alto humano, alto poder. Martial Arts System. Capítulo 408. Teste de classificação em artes marciais. A escola secundária de Ryu ficava perto do coração de Ryu. Uma cidade movimentada cercava a escola de ensino médio de Ryu, mas a área ao redor da escola era grande o suficiente para que os alunos não fossem interrompidos. Havia 2 prédios principais: o prédio onde acontecem todas as aulas e o prédio dos professores. Havia também terceiros edifícios, mas eles lembravam bastante uma cúpula. Era o edifício de artes marciais que estava em uso intenso há muito tempo. Ao redor dos prédios, jovens estudantes caminhavam com seus amigos,
e alguns caminhavam com seus amantes. O céu no topo do íris estava azul brilhante, tornando o clima absolutamente adorável. Para entrar no ensino médio, os alunos precisam passar por algumas inspeções feitas por guardas que ficam localizados próximos aos portões de metal. A escola secundária era um dos prédios mais bem guardados de Ryu, e isso ficava claro. Atualmente, em uma das salas de aula do primeiro ano, um jovem musculoso com cabelos pretos curtos estava sentado bem ao lado da janela. Ao redor dele, seus colegas de classe discutiam animadamente. Todos pareciam jovens, com uma vida longa pela frente. Capitão. Poucos colegas se curvaram para o jovem musculoso com um tom respeitoso depois de passarem por ele. Lucas assentiu para eles e olhou pela janela. Por algum motivo, muitos membros da Associação de Artes Marciais estavam reunidos na escola secundária e corriam em direção ao prédio de artes marciais. Eu me pergunto o que está acontecendo. Lucas murmurou. Logo, sua atenção se voltou para a porta, que se abriu de repente. De lá, apareceu uma professora com um olhar animado. Os alunos pareceram surpresos ao ver seu professor sério sorrindo. O professor largou todos os livros na mesa e falou imediatamente: em cerca de 1 hora, haverá um teste de classificação em artes marciais no prédio de artes marciais. O quê? Os alunos exclamaram. Não é muito cedo. Por que agora? Não nos preparamos para isso. Os alunos que queriam participar do próximo teste de classificação em artes marciais ficaram irritados com a reviravolta repentina dos acontecimentos. O teste atual é realizado apenas para uma pessoa. O professor levantou um dos dedos. O próximo teste está previsto para ser realizado em alguns meses. Os alunos suspiraram aliviados e ficaram um tanto contentes que o teste de classificação não era para eles, mas ainda assim, algumas perguntas permaneceram. Por que eles estão realizando um teste de classificação para apenas uma pessoa? Para quem é? A sala de aula ficou em silêncio depois que Lucas falou. Ninguém ousou falar por cima de suas palavras. O professor sorriu de entusiasmo e disse: é para Kurogami Ishiro. Os alunos piscaram estupidamente e tiveram que registrar aquelas palavras antes de explodirem em aplausos animados. O que? Ele está vindo aqui? Oh, meu Deus! Os que mais gritavam eram as mulheres na sala de aula, que gritavam com todo o coração. Lucas sorriu ironicamente e mais uma vez olhou para fora da janela. Alunos aparentemente animados já corriam em direção ao prédio de artes marciais como se suas vidas dependessem disso. O diretor permitiu que todos fossem assistir ao teste. O professor disse, e antes que alguém pudesse interrompê-lo, ele continuou: hoje, Iryu pode ter outro comandante marcial. O que? Ishiro está atestando o posto de comandante marcial. Bem, ele venceu aquele bastardo do Mark, e dizem que ele é o comandante marcial. Quanto mais falavam, mais animados ficavam. Hoje pode ser um dia histórico. Em outra sala de aula, o aluno também recebeu a notícia, e outra rodada de discussões acaloradas aconteceu. A população masculina parecia respeitosa e quase adorava o próprio nome de Ishiro, enquanto a população feminina estava praticamente hiperventilando. Mas um deles estava sentado em silêncio. Amanda olhou para fora da janela quase sem emoção no rosto. Mas as batidas do coração não conseguiam esconder seus sentimentos. Noelle, você o viu? Perguntou uma jovem de 17 anos para a bela jovem que estava sentada sozinha no canto da sala de aula. Noelle era uma linda jovem com cabelos azuis claros e sobrancelhas delicadas. Ela tinha um nariz pontudo fofo com lábios rosados e bochechas de aparência suave, que pareciam muito beliscáveis. Ela estava usando seu uniforme habitual do ensino médio, que consistia em uma jaqueta e uma saia que deixavam suas pernas bem abertas. Na sala de aula, alunos e alunas discutiam com olhares animados as notícias repentinas que receberam. Noelle levantou a cabeça do livro e olhou para a amiga. Sobre o quê? Sua amiga tinha cabelos castanhos curtos e um sorriso irônico pintado em seu rosto adorável. Nossa, sobre Kurogami Ishiro fazendo seu teste de nível marcial aqui. Noelle respondeu e voltou a ler seu livro. Que reação é essa? A amiga dela exagerou e disse animadamente: você viu a batalha dele contra Veri, não viu? Sim. Noelle assentiu e virou as páginas do livro. É? A amiga dela fez beicinho e suspirou profundamente. Às vezes eu não entendo você. A boca de Noelle se curvou em um sorriso, e ela disse:
Eu simplesmente não entendo a excitação em torno das artes marciais. Mas você ainda ouve Lucas e suas explicações sobre artes marciais. Sua amiga disse brincando. Noelle sorriu e fechou seu livro. Ele é diferente dos demais e é muito apaixonado por artes marciais. Ele está tentando me mostrar o apelo das artes marciais, mas eu ainda não entendi. Bem, você vem pelo menos para assistir? Sua amiga agarrou sua mão e olhou para ela com olhos de cachorrinho. Noelle suspirou e assentiu, tudo bem. E ai. Sua amiga gritou de excitação e riu. Ei, você não vai se arrepender. Hoje, outro comandante marcial nascerá em Ryu. Em breve, haverá um terceiro, disse Noelle com uma risadinha. É, o que você quer dizer? Sua amiga inclinou a cabeça com um olhar questionador. Lucas chegará ao comandante marcial. Noelle disse com confiança. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Uau, Noelle, você realmente tem muitas expectativas para ele. Sua amiga pareceu surpresa. Raramente sua amiga de longa data diria tais palavras. Eu sei. Noelle se levantou e piscou misteriosamente. Talvez eu saiba algo que ninguém mais sabe. Estou curiosa agora. Ela agarrou a mão de Noelle e começou a caminhar em direção à porta da sala de aula. Vamos conseguir bons lugares. Noelle sorriu ironicamente e seguiu sua amiga cheia de energia. Enquanto passavam pelas mesas, a maioria da população masculina virou a cabeça para Noelle e observou atentamente seus movimentos com rostos apaixonados. Martial Arts System. Capítulo 409. Comissário de polícia, Marçal dentro do prédio de artes marciais. Em um dos vestiários, um lampejo de luz foi visto na sala mal iluminada. Em um dos bancos, um jovem de cabelos pretos estava sentado em um uniforme de combate, que consistia em uma camisa branca de manga curta e calças largas. Ele estava atualmente reunindo seus pensamentos antes do início do teste de nível marcial. As pálpebras de Ishiro estavam calmamente fechadas, e o som de uma respiração calma saía de sua boca. Suas pálpebras se abriram lentamente e ele olhou bem à sua frente, onde havia um pequeno espelho. O espelho foi pregado na parede com 4 parafusos. Ishiro podia ver claramente o contorno sombrio de seu rosto. Ufa! Ele balançou a cabeça e pegou os sapatos do banco. Assim que terminou de calçá-los, ele ouviu uma batida vindo da porta. Batida, batida. Ishiro ainda não respondeu e continuou girando os dedos para acalmar os nervos. Ele não estava nervoso por causa do teste, mas sim por causa do seu True Iron Style. Ele finalmente poderá ver a força do verdadeiro estilo de ferro e determinará se foi um erro ou uma excelente escolha abandonar o antigo estilo de ferro. Vamos lá. Ishiro bateu os joelhos e virou o olhar para a porta. Entre. Ranger a porta do vestiário se abriu e um homem com traje profissional apareceu. Ele tinha uma barba curta, cabelos ruivos e características faciais um tanto comuns. Em seu terno, seu crachá estava pendurado no peito. Leão. Leo carregava pilhas de papéis nas mãos e caminhou lentamente em direção a Ishiro. Quando estava a 1 metro de distância dele, ele educadamente se curvou e disse: Eu sou o árbitro do teste. Você pode me chamar de Leo. Ishiro assentiu e continuou ouvindo. Estou aqui para lhe contar sobre o teste. Leo sentou-se no banco e entregou os papéis para Ishiro. Ishiro os pegou e começou a lê-los. O teste será um pouco diferente. Leo esfregou a bochecha e disse: Seu pedido veio de repente, e não estávamos preparados para isso, mas, felizmente, conseguimos encontrar alguém que será seu oponente no teste. Quem? Ishiro perguntou. Comissário de polícia com o nome de Marçal. Leo disse e continuou: Ele é o comissário de polícia de Ryu, e ele concordou quando pedimos. Ishiro assentiu e perguntou: Você sabe por quê? Leo balançou a cabeça. Não tenho certeza, mas tenho que te dar um aviso. Ishiro parou de ler e olhou para Leo com o senho franzido. Nós dissemos para ele ir com tudo. Leo disse seriamente: Ele lutará com toda a sua força por 5 minutos. Se você conseguir sobreviver tanto tempo, você será um comandante marcial nos livros oficiais. Tudo bem. Ishiro pegou um lápis e escreveu seu nome nos papéis. Os papéis eram um contrato que dizia que se ele se machucasse, ele não os processaria. Obrigado. Leo suspirou e disse: Tivemos que obter sua assinatura porque alguns idiotas foram arranhados no teste de classificação e processaram nossa empresa por milhões. Ishiro assentiu e entendeu que isso tinha que ser feito. Leo se levantou e disse uma última palavra:
Boa sorte grite, desisto se você acha que sua vida está em perigo. Ichiro assentiu. Leo saiu da sala e viu as arquibancadas lotadas de espectadores. Mais e mais alunos entravam no prédio, tornando o salão de artes marciais muito barulhento. Ufa! Ele ajeitou a gola e endireitou as costas. Ele caminhou lentamente em direção ao centro do prédio, o que atraiu a atenção de todos. Todos se aquietaram lentamente. Leo respirou fundo e abriu a boca. O teste de classificação de martial arts está prestes a começar. Todos fiquem quietos e respeitosos durante o teste. Obrigado. Os alunos e professores assentiram. Eles sabiam que interromper quem estava fazendo o teste era praticamente um crime. Agora, vamos dar as boas-vindas àquele que aceitou ser o oponente do teste. Leo apontou para um dos vestiários e gritou: Comissário de polícia, Marçal. Quando esse nome foi gritado, todos arregalaram os olhos em choque e não conseguiram acreditar. Um dos vestiários se abriu e um indivíduo apareceu. Ele era um homem de meia idade, com cabelos e olhos escuros que demonstravam uma confiança ilimitada em sua própria força e na sabedoria que a acompanhava. Ele estava usando o uniforme policial normalmente usadas pelos comissários de polícia. Consistia em uma jaqueta azul escura com botões dourados e calças azul escuras. Aplausos, aplausos. Todos começaram a bater palmas em sinal de respeito e por todas as coisas que ele havia feito. Marçal acenou para todos e parou ao lado de Leo. Leo engoliu em seco ao sentir a aura poderosa ao redor de Marçal, que forçou todos perto dele a se curvarem. Mas Leo conseguiu lutar contra isso com seu físico de capitão marcial. De jeito nenhum. Na primeira fila, Azumiko abriu a boca, surpresa. Nosso filho vai lutar contra o comissário de polícia. Eiji mordeu o lábio e murmurou: isso é ruim. Ele é realmente tão forte? Azura perguntou: ele não é apenas um comandante marcial? Eles agem como se ele fosse o rei marcial. Alena cruzou os braços e não fez comentários. Ela sabia que alguém no comandante marcial era um indivíduo forte em um país fraco como Gensa, mas ela não era nada aos seus olhos. Claro. Azumi respondeu e continuou: ele é o comissário de polícia de Ryu que luta contra criminosos desde que era jovem. Sim. Eiji suspirou, e houve um momento em que ele queria ser o comissário de polícia. Ele é a pessoa mais forte em Ryu e já derrotou um criminoso que era o capitão marcial do Pico. Oh, Azura respondeu simplesmente. Ela ainda não entende o que havia de tão bom nele. Marçal continuou acenando com a mão enquanto examinava todos no prédio. Azura estava sentada inocentemente, mas de repente sentiu arrepios nas costas. Ela franziu a testa e virou a cabeça. Algumas fileiras adiante, uma linda garota de cabelos pretos olhava diretamente para ela sem piscar. Azura levantou uma sobrancelha e se perguntou por que ela estava olhando diretamente para ela. Amanda, para onde você está olhando? Perguntou a amiga da garota de cabelos pretos. Em lugar nenhum, Amanda respondeu e desviou o olhar. Martial Arts System. Capítulo 410. Estilo de ferro verdadeiro vez. Estilo policial da entrada do prédio de artes marciais. Lucas chegou com seus colegas de classe. Eles passaram pelas primeiras filas, e Lucas notou a família Kurogami sentada com Azura e Helena. Ele também percebeu que eles eram o centro das atenções tanto de professores quanto de alunos. Quando estavam prestes a chegar aos seus lugares, Lucas arregalou os olhos em choque ao ver o comissário de polícia parado no meio do prédio. Um sorriso gentil era visto em seu rosto, mas aos olhos de Lucas, aquele sorriso sempre parecia forçado. Eles continuaram seguindo seus professores e estavam a poucos metros de seus assentos, mas então Lucas ouviu uma voz doce. Ei, Lucas! Lucas virou a cabeça na direção da voz e viu uma linda garota de cabelos azuis claros acenando para ela a algumas fileiras de distância. Lucas retribuiu o aceno com um sorriso calmo, mas seu coração quase explodiu de surpresa. Logo eles chegaram aos seus lugares e se sentaram. Leo olhou para a entrada e viu o diretor chegando com o resto dos professores. Depois de ver que todos estavam reunidos, ele estalou os dedos. Esse foi um sinal para seus subordinados fecharem as portas. Seus subordinados fecharam as portas e ficaram de guarda para que ninguém pudesse interromper o teste. Chegou a hora. Leo gritou. Os alunos quase gritaram de excitação, mas em vez disso, viraram a cabeça em direção ao último vestiário restante com olhares animados. Concorrente, Kurogami Ichiro. A multidão ficou animada,
o que causou um som estrondoso de aplausos. Marçal desabotou as mangas com um sorriso gentil que estava prestes a desmoronar, mas conseguiu manter o sorriso forçado no rosto. A porta do vestiário se abriu. Saúde! Todos começaram a gritar ainda mais alto, o que fez o chão tremer e o teto tremer. Ishiro deixou o vestiário sob uma forte chuva de aplausos. Seu poderoso ímpeto pôde ser alcançado por Marçal, cujo sorriso desapareceu em uma nuvem de fumaça, com choque visível em seus olhos e medo. Os alunos que viram Ishiro pela primeira vez em meio ano e depois de verem o quanto ele havia mudado ficaram ainda mais barulhentos. A população masculina batia os pés no chão abaixo deles, causando um som rítmico de batidas. Ishiro acenou levemente e parou a 5 metros do comissário de polícia. O comissário de polícia olhou diretamente para ele como se estivesse tentando fazer um buraco nele. Ele está desconfiado. Ishiro estremeceu depois que o sistema falou pela primeira vez em muito tempo. O que você quer dizer? Ele fez a sessão final de alongamento e perguntou ao sistema dentro de sua mente. Fique de olho nele, Roger. Ishiro endireitou as costas e moveu os membros uma última vez. Leo levantou a mão e gritou. O teste de classificação para Kurogami Ishiro começa. Se ele sobreviver 5 minutos, ele se tornará comandante marcial. Se ele sobreviver 1 minuto, ele se tornará capitão marcial. Se ele não fizer isso, ele será o líder marcial. Os alunos ficaram chocados ao saber que Ishiro deveria durar apenas 5 minutos. O teste não é um pouco difícil demais? Certo. Esse é o nível dos testes de comandante marcial. Apavorante. Ishiro, você consegue. Azura estava sentada em silêncio, sem muita emoção no rosto. Isso é ruim. Azumi roeu as unhas com um olhar nervoso. Eiji sabia que Ishiro era forte, muito forte, mas o comissário de polícia era uma existência quase divina para eles. Uma pessoa que protegerá os cidadãos de Ryu. Leo abaixou a mão e gritou, o teste. Começa. Ele rapidamente pulou para trás e cruzou 20 metros com facilidade. Marçal rapidamente assumiu sua posição de luta, com a perna esquerda na frente, a direita atrás e os dois punhos em uma posição ortodoxa. A postura de Ishiro mudou lentamente até gritar perigo e morte. Que postura é essa? Gotas de suor escorriam pelo rosto de Marçal enquanto ele recuava por instinto. Depois de criar com sucesso o Truiron Style, a Predator Stance de Ishiro se tornou ainda mais mortal. A multidão ficou em silêncio, e muitos franziram a testa ao ver Marçal dando um passo para trás. Eles não achavam que fosse nada de especial, mas Ishiro e Marçal estavam tendo uma briga dentro de suas mentes. Mais e mais suor continuava se formando nos poros de Marçal. Ele se encolheu de vez em quando enquanto Ishiro permanecia parado calmamente, sem nenhuma emoção no rosto. Isso não pode ser real. Marçal arregalou os olhos em choque. Não posso continuar minhas operações com ele aqui. Tenho que vendê-los rapidamente para o Underworld. Senão, vou perder tudo. Uau! Marçal arregalou os olhos em choque após o aparecimento repentino de um punho. Estilo policial, redirecione os criminosos. Ele moveu as duas palmas simultaneamente e atingiu a lateral do punho. Ele dirigiu o golpe apenas o suficiente para que o punho errasse seu rosto por apenas alguns centímetros. Marçal não estava feliz por conseguir redirecionar o ataque porque ele sabia. Ishiro fechou o punho com um olhar calmo ainda no rosto. Por que ele não está tentando? Marçal engoliu em seco e olhou ao redor da multidão, que parecia surpresa ao vê-lo redirecionar o punho desumanamente rápido. Eu só consegui redirecioná-lo porque ele mal estava tentando. Ele começou a se arrepender de ter vindo aqui. Ele queria descobrir se Ishiro estava em perigo em relação à sua operação, e ele definitivamente estava. Agora havia o perigo de ele perder o respeito da geração mais jovem. Soco, disse Ishiro calmamente e desferiu outro golpe rápido, que foi bloqueado pelo antebraço de Marçal. Batida, os alunos sentiram arrepios na espinha depois de ouvir o som alto. Aos olhos deles, Ishiro e Marçal se tornaram ainda mais incríveis, mas eles não tinham intenção de que estavam apenas tentando. Marçal teve que usar toda a sua velocidade para bloquear os ataques, mas ele também tinha alguns truques na manga. Estilo policial, cacetete. Marçal bateu com o braço no chão, que foi bloqueado pelo cotovelo de Ishiro. Arg! Seu rosto fez uma careta depois de sentir o cotovelo afiado de Ishiro cravando fundo em sua pele. Verdadeiro estilo de ferro, Ironing Hirji. Assim que suas palavras saíram,
O ambiente ficou em silêncio. Ishiro cerrou os dentes e desferiu um golpe de cotovelo. O primeiro ataque do Truiron Steel finalizado foi finalmente revelado. Os olhos de Azura se arregalaram e ela observou a cena como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Já o cotovelo conseguiu arranhar a testa de Marçal, mas sangue vermelho escuro começou a escorrer da sua testa. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.